Notícias do Fluminense na noite dessa sexta-feira, infelizmente com a eliminação do Brasil, mas o nosso trabalho aqui não para trazer informações do Fluminense para vocês, torcedor tricolor. Thiago Silva voltando ao Fluminense em 2023, o zagueiro muito abalado, deu entrevista importante no final da partida contra a Croácia, no jogo que deu a eliminação nos pênaltis da seleção brasileira, né, para a Croácia, nas quartas de finais da Copa do Mundo. O Thiago Silva abriu o coração sobre o seu futuro e também informação importante sobre a divisão de cotas no campeonato estadual, meus amigos. Está uma confusão enorme e continua o imbróglio dos clubes contra Flamengo, né, principalmente, sobre uma divisão mais igualitária no futebol estadual. São essas duas notícias, são essas duas informações que eu vou comentar, analisar neste vídeo aqui. Fique até o final para prestigiar, para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Importante você valorizar o nosso trabalho. Já somos mais de 20 mil inscritos, batemos a nossa meta. Queremos muito mais, porque muita gente que assiste nossos vídeos ainda não é inscrita. Dê essa oportunidade à Central Fluminense, se inscreva, deixa o like, deixe seu comentário, assistindo esse vídeo até o final, comente sobre as informações, né, que eu trago nesse vídeo aqui. Você já sabe, a Central Fluminense é parceira da Centauro, a gente disponibiliza o link na descrição, no comentário fixado, produtos do Fluminense com desconto, mas todos os produtos, independente se é do Fluminense ou não, vendidos e entregues pela Centauro, você pode usar o nosso cupom Central10 e você ganha mais 10% de desconto. Central Fluminense e a Centauro deixando você na cara do gol. Então depois não dê bobeira, vai lá no site da Centauro observar as melhores ofertas e só fica prestando atenção, né? Se é um produto vendido e entregue pela Centauro, você pode inserir o nosso cupom que você vai ter desconto. Beleza? Vamos para as informações? Vamos para as notícias, que é o mais importante. Eu quero falar do Thiago Silva. Primeiro, né? O Thiago Silva deu uma declaração muito importante no final da partida aí entre Brasil e Croácia. Lamentou não ter conseguido levantar a taça de campeão do mundo pela seleção brasileira. Na minha opinião, o Thiago Silva foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo, mais uma Copa irretocável do monstro da torcida tricolor. E ele já falou, não fica mais na seleção brasileira, não joga mais na seleção brasileira. Ele não afirmou com as palavras, né? Mas ele deu a entender um discurso, eu vou falar aqui, eu já estava trazendo a informação, as palavras do Thiago Silva. Vou abrir aspas para ele e vou fazer a análise dele sobre seleção e Fluminense. Vamos lá. Difícil ter palavras naquele momento. É mais confortável. Já passei algumas vezes por algumas decepções na vida, não só na seleção, mas na vida pessoal. Quando se perde uma coisa importante, que se tem muito como objetivo, dói bastante, mas é tentar levantar a cabeça e seguir. Não tem alternativa. Todas as vezes que eu caí, levantei. Não vai ser dessa vez que não. Infelizmente, como jogador, não vou conseguir erguer essa taça. Quem sabe mais para frente. Em outra função, é importante lembrar, o Thiago Silva tem 38 anos. Então, para ciclo de Copa do Mundo da seleção brasileira, vai ficar muito difícil para ele. E a situação do Thiago Silva para o Fluminense? Ele volta em 2023? Não volta? O que impedia o Thiago Silva de, entre aspas, era jogar aqui no Brasil, voltar para o Fluminense, era o fato dele ter o sonho de jogar a Copa do Mundo. A gente sabe que existe uma resistência dos técnicos da seleção brasileira de convocar jogadores que atuam no Brasil. Na competição com quem atua nos grandes centros da Europa, fica um pouco difícil o jogador que atua aqui no Brasil, né, jogar a Copa do Mundo. Thiago Silva não vai jogar, possivelmente, na seleção brasileira, mas, então, tem um contrato se encerrando com o Chelsea no meio do ano, tem essa situação, né, que ele não vai jogar mais na seleção, então são desculpas a menos para o Thiago Silva voltar ao Fluminense. A gente sabe também, hoje ele joga no Chelsea, é importante lá no time inglês, mas os times europeus eles têm também uma certa resistência, um certo preconceito com jogadores de mais idade. É muito difícil a gente ver jogadores de 38, 39, 40 anos jogando nos grandes times europeus, das grandes potências da Europa. Então,
É fato que o Thiago Silva é importante hoje para o Chelsea, mas a gente sabe que o europeu adora fazer renovação. É possível que o Thiago Silva não fique para o Chelsea e abra caminho para o Fluminense, né, nessa situação. Será que o Thiago Silva está disposto a voltar em 2023, no meio do ano, para o Fluminense? Ele sempre está por aqui, mandou mensagem aí, estava apoiando o Mário Bittencourt nas eleições, ele curte o mandato do Mário, tem um bom trânsito com ele, sempre que está no Brasil, visita lá o Fluminense, o CT do clube, então é uma possibilidade muito grande a gente ver o Thiago Silva em 2023, né? Agora não tem mais essa desculpa de Copa do Mundo, de querer ficar na Europa por causa da Copa do Mundo e o contrato dele com o Chelsea. Para mim é o momento perfeito do Thiago Silva voltar e encerrar a carreira no Fluminense, porque ele foi o melhor, na minha opinião, jogador brasileiro na Copa do Mundo e tem muito futebol. A elegância do Thiago Silva em jogar futebol é uma coisa absurda. Ele voltando no meio do ano que vem com 38 anos, me desculpe, galera, mas o Thiago Silva joga aqui no Brasil com 41 e 42 anos. Então, abre essa possibilidade de Thiago Silva no Fluminense 2023, a partir desse momento que o Thiago Silva não faz mais parte da seleção brasileira, de um ciclo de seleção brasileira visando a Copa do Mundo. Essa era a primeira informação, não preciso nem comentar, né? Para mim, o Thiago Silva é craque, tem que voltar para o Fluminense, tem que ganhar a Libertadores com a gente. Vai ser importante ter esse cara de volta na nossa zaga. A outra informação que eu quero trazer nesse vídeo aqui é sobre as cotas do Campeonato Carioca. Tá rolando a briga, tá rolando a treta e vou trazer aqui uma nova possibilidade, né? Uma nova notícia do Vitor Lessa sobre isso aí. Corrente no Fluminense defende negociação conjunta com os times cariocas, Vasco e Botafogo, com a Rede Globo. Fluminense, Vasco e Botafogo podem se unir para a venda dos direitos do Campeonato Carioca para a TV Globo. Existe essa possibilidade do união do Fluminense com Vasco e Botafogo negociar essa venda conjunta dos direitos de transmissão de 2023, né, a Rede Globo. Existe um grupo de WhatsApp com dirigentes do futebol carioca para a discussão do tema. A Ferdi mandou uma nota irritada, assinada pelo presidente Rubens Lopes, com a postura irredutível de Vasco e Botafogo de não ceder as atuais disposições de contrato que a Brax quer fornecer, né? Pagando 9 milhões para Fluminense, Vasco e Botafogo e 18 milhões para o Flamengo. Na última reunião, já deixaram claro, houve uma possibilidade da Brax, né, de, junto com os clubes, buscar mais cotas para os três, para ficarem bem próximos ao Flamengo, só que o Flamengo, né, representado pelo Rodrigo Danchi, já deixou claro que se arrumarem mais dinheiro para os três, ele vai querer, Flamengo, né, vai querer mais dinheiro também pela participação do Campeonato Carioca. O Fluminense desde o início não aceitou, Vasco e Botafogo tinham assinado, já tinham acertado com a Brax, mas voltaram atrás, já sinalizaram que não concordam com isso. A FERJ já sinaliza em aceitar o que decidir a maioria pela falta de consenso, fato esse, né, que beneficia o Flamengo, uma vez que os pequenos já aceitaram os atuais moldes e os únicos que discordam são Fluminense, Vasco e Botafogo. Vai dar muito pano para manga isso aí. Por quê, meus amigos? Tem a questão da relação entre Fluminense e Flamengo na gestão do Maracanã. Fluminense é gestor junto com o Flamengo no Maracanã, e isso, né, para o Fluminense ficar se pronunciando, criando um racha com o Flamengo, é um fator perigoso, é um fator que pode dificultar essa negociação aí, porque o Fluminense está agindo, né, de uma maneira cautelosa. Você vê que o Fluminense discorda, mas ele não é tão firme na sua postura, não é tão irredutível, pelo menos oficialmente, aos olhos do torcedor tricolor. Então é importante a gente observar também. Não é visto com bons olhos, né, uma guerra, né, da gestão do Maracanã com o Flamengo, mas o Fluminense já se mostrou disposto a não aceitar essa divisão de cota do Campeonato Estadual proposta pela Brax, pelo Flamengo e pela FERJ.
Essas eram as notícias que eu queria trazer para você, torcedor tricolor. O Brasil está eliminado, estou bem chateado, mas as notícias do Fluminense não param. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações. Deixe sua opinião sobre essas duas informações. Thiago Silva em 2023, você acredita que volta? Você acredita que não? Deixe seu comentário. E sobre as cotas do Campeonato Carioca, qual é a sua posição sobre isso, meus amigos? Tamo junto, obrigado por assistir até o final. Saudações tricolores e até os próximos vídeos.